Boa tarde a todos, senhoras e senhores vereadores, aos visitantes, servidores e demais presentes. Passo a palavra à secretária para a leitura da verificação da presença dos vereadores presentes nessa sessão. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença dos vereadores Alana Feijó, Cássio Kotrick, Gido Celeiro, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichete, justificativa, Walter Pchivitoski e Wagner Wolff, nessa sessão extraordinária. Havendo quórum legal para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Antes de passar a leitura da matéria, justificando que o vereador Omar Pichete, ele está no trabalho lá na Repar e ele não consegue acessar o sistema devido a normas da empresa, então só para justificar o impedimento dele votar no dia de hoje. Passo novamente a palavra à primeira secretária, a fim de informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia teremos projeto de lei do Executivo 4/2025 em regime de urgência em sua primeira discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 5/2025 em regime de urgência em sua primeira discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 6/2025 em regime de urgência em sua primeira discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo 7/2025 em regime de lei de extrema urgência em primeira discussão e votação. Requerimentos de urgência. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Lei. Ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação da Casa de Lei os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 4, de 12 de março de 2025, que concede revisão do piso salarial nacional dos agentes comunitários da saúde e ACS e dos agentes de combate às endemias, e o AC e das outras providências. Projeto de lei número 5, de 12 de março de 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos e agentes políticos do município de São Mateus do Sul. Projeto de lei número 6, de 12 de março de 2025, dispõe sobre os reajustes dos vencimentos dos professores e integrantes do Magistério Municipal. Projeto de lei complementar número 5, de 12 de março de 2025, acresce parágrafo 11 e 14 e ao artigo 94. Contando com a colaboração dos nobres edes, apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 125/2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores. Requerimento de urgência. Projeto de lei do Executivo número 456, de 12 de março de 2025. Senhor presidente, nos termos do regime interno da Câmara dos Vereadores, recebemos a Vossa Excelência que seja concedido de regime de urgências para análise e aprovação dos seguintes projetos de lei. Projeto número 4, projeto número 5, projeto número 6. Requerimento 21/2025. Os vereadores da mesa que subscrevem, no uso legal de suas atribuições em conformidade com o artigo 123 e seus parágrafos constantes do regimento interno, vem respeitosamente apresentar o seguinte requerimento de extrema urgência. Requer o plenário dessa colenda Casa de Leis a apreciação do regime de extrema urgência do projeto de lei 7/2025 de início do Poder Legislativo, conforme o artigo 142 do regime interno da Câmara de São Mateus do Sul. Sala das sessões, Walter Pchivitoski, Cássio Kotrick, Gisleide Ferreira Terres e Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz. Obrigado, secretária. Iniciamos então a ordem do dia. Requerimento de urgência do Poder Executivo, ofício 125/2025, do Gabinete da Prefeita Municipal,
Ele está sendo acolhido à solicitação da prefeita municipal pela mesa diretora neste momento. Iniciaremos, então, os trabalhos da ordem do dia com a deliberação do requerimento de urgência de autoria da prefeita municipal, solicitando a tramitação em regime de extrema urgência dos projetos de lei do Executivo, números 4, 5 e 6. Então, estou colocando em discussão a solicitação da prefeita municipal pela tramitação em regime de extrema urgência dos projetos de lei do Executivo, números 4, 5 e 6. Ninguém inscrito para discutir, coloco para votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Requerimento de urgência número 21/2025 do Poder Legislativo. Passaremos, então, para a deliberação do requerimento de urgência número 21/2025, de autoria da mesa diretora, solicitando a tramitação em regime de extrema urgência do projeto de lei do Legislativo número 7/2025. Coloco em discussão o requerimento de urgência 21/2025. Ninguém inscrito para discutir, coloco em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passo a palavra à primeira secretária para anunciar o projeto de lei a ser deliberado pelo plenário. Projeto de lei do Executivo 4/2025 em regime de extrema urgência. Concede revisão do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate às endemias, ACE, e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 4/2025, em regime de extrema urgência, está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passo a palavra novamente à primeira secretária para o projeto de lei do Executivo 5/2025. Projeto de lei do Executivo 5/2025 em regime de extrema urgência. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos e agentes políticos do município de São Mateus do Sul, extensivo aos inativos e pensionistas do Instituto de Previdência do município de São Mateus do Sul, a partir de janeiro de 2025 e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 5/2025 está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passo novamente a palavra à primeira secretária. Projeto de lei do Executivo 6/2025 em regime de extrema urgência. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos professores integrantes do magistério municipal, regidos pela lei número 2000/2010 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo 6/2025 em regime de extrema urgência está em discussão. Tem o vereador inscrito para discutir, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, primeira secretária. Projeto de lei do Legislativo número 7/2025, em regime de extrema urgência. Concede revisão geral anual e reajuste aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Projeto de lei do Legislativo 7/2025, em regime de extrema urgência, está em discussão, está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Requerimento 22/2025, em regime de extrema urgência.
requer a redução do intertício regimental para apreciação em segunda discussão e votação dos projetos de lei executivo número 4, 5 e 6 e projetos de lei 7, a fim de realizar a 9ª sessão extraordinária ainda hoje. Requerimento 22/2025 está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Concluída assim a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos. Passo a palavra à primeira secretária, a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença dos vereadores: Alana Feijó, Cássio Kotrick, Gido Celeiro, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, professora Marta, Walter Pchivitoski, Wagner Wolff e Omar Pichete, ausência justificada. Obrigado, vereadora. Havendo quórum legal para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Passo a palavra à secretária, a fim de informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia de hoje teremos projeto de lei do Executivo 4/2025 em regime de extrema urgência em segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 5/2025 em regime de extrema urgência em segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 6/2025 em regime de extrema urgência em segunda discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo número 7/2025 em regime de extrema urgência em segunda discussão e votação. Obrigado, secretária. Então, nesse momento, iniciaremos os trabalhos da ordem do dia. Novamente, passo a palavra à primeira secretária, a fim de anunciar o projeto de lei. Projeto de lei do Executivo 4/2025 em regime de extrema urgência. Consegue revisão do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate às endemias, ACE, e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 4/2025, ele está em sua segunda discussão e votação. Coloco para discutir o projeto. Coloco para votar o projeto. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Projeto de lei do Executivo número 5/2025 em regime de extrema urgência. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos e agentes políticos do município de São Mateus do Sul, extensivo aos inativos e pensionistas do Instituto de Previdência do município de São Mateus do Sul, a partir de janeiro de 2025, e da outras providências. Projeto de lei do Executivo 5/2025 está em sua segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Projeto de lei do Executivo número 6/2025 em regime de extrema urgência. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos professores integrantes do magistério municipal, regidos pela lei número 2000/2010 e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 6/2025 em sua segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária.
Projeto de Lei Legislativo 7/2025, em regime de extrema urgência. Concede revisão geral anual e reajuste dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Projeto de Lei do Legislativo número 7/2025, em sua segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado pelos votos de todos os senhores vereadores presentes nessa sessão. Antes do encerramento, somente para justificar que a sessão está sendo transmitida pelo YouTube e assim que restabelecer com o Facebook já será postado nessa mesma mídia. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.